Boa noite, irmãos. Vou convidar os irmãos a abrir as Bíblias no livro de Romanos, no capítulo 6. Sabe o que é para mim? Coisa boa. Romanos capítulo 6, verso 6. Meus irmãos, hoje nós vamos falar de Romanos 6, verso 6. Meus irmãos, hoje nós vamos falar de um assunto que é muito falado no nosso meio, no meio evangélico, no meio dos cristãos. Porém, ele é um assunto muito contraditório, porque nem sempre nos são dados o real significado da palavra, que é pecado. Pecado, pela nossa cultura, nós acabamos entendendo que pecado seja diversas coisas que, no fundo, não tem muito a ver, porque são questões de cultura. Por exemplo, pecado é falar palavrão, mas não sei o quê, vai pegar. Mas isso pode dizer uma cultura errônea, uma cultura inconveniente, mas não quer dizer que seja pecado. Isso é questão de cultura. Tem muitas palavras que para nós significa pecado, significa palavrão, para em outros idiomas, em outras línguas, tem um significado totalmente diferente. Então, por isso eu tive essa intenção de falar hoje sobre pecado. Exatamente para deixar claro para nós o que nós devemos considerar pecado, para que nós possamos nos libertar dos verdadeiros pecados. Por isso, no livro de Romanos, no capítulo 6, no verso 6, o apóstolo Paulo, ele fala exatamente de livres do pecado pela graça, né? Livres do pecado pela graça. Então, diz assim, verso 6, capítulo 6, verso 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele, Jesus, né? O nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. O que quer dizer com isso? Quer dizer que o pecado, ele está arraigado na nossa natureza. Ele não está apenas arraigado na nossa cultura. Não é uma coisa que nós aprendemos, mas é uma coisa que nós possuímos, nós trazemos na nossa natureza. Então, vamos ver o seguinte: qual é a condição humana? Diz assim: todo ser humano, ele tem um propósito, ele tem um desejo, ele tem um significado, ele tem uma razão para viver. Isso não é cultura, isso é coisa que vem de dentro, está arraigado na nossa natureza, isso faz parte da nossa natureza. Então, a busca de todo ser humano é indiferente às suas condições sociais, econômicas, culturais.
ele tem aquilo diferente de onde ele nasceu, como ele nasceu, em quais condições que ele nasceu, faz parte dele. Então faz parte da natureza. Então, meus irmãos, nós acabamos que a cultura vem nos ensinar porque isso é pecado da desobediência, desobedecer a isso. Às vezes, o desobedecer é mais virtude que pecado. Quando você desobedece uma coisa inconveniente de se fazer, é mais conveniente, é melhor você desobedecer do que fazer. Então, a desobediência nem sempre é pecado. Nem sempre é pecado. Então, nós vamos vendo que o que a Bíblia diz e o que a cultura diz. A Bíblia diz que a Bíblia identifica claramente nosso grave problema como sendo o pecado. Nosso grave problema como sendo o pecado. É o que nos faz mal. É que nos atrasa. O pecado não é um simples ato, mas sim, verdadeiramente, a natureza do nosso ser. Em outras palavras, não somos pecadores porque pecamos, mas sim pecamos porque somos pecadores. É a natureza. Em outras palavras, nascemos com a natureza de praticarmos o que é errado. Por quê? Nós sempre nascemos, desde criança, nós já carregamos em nós, pegamos uma criancinha pequenininha, quando ela comete alguma coisa errada, ela mesmo se acusa, ela chora, ela grita, ela assusta. Então, não é porque ela aprendeu aquilo, não é que aquilo seja cultura, aquilo é da natureza dela, aquilo que vem com ela. Então, nós vivemos nessa cultura mundana, sempre vivendo esse tipo de coisa. Um vem e ensina isso, isso é pecado, isso aqui é pecado, isso aqui é... Mas o que é pecado? A Bíblia diz que pecado é a nossa vaidade. Mas o que é vaidade? Vaidade é andar bem vestido, é andar bem calçado, é andar... Não, isso é vaidade quando se faz como ostentação perante outras pessoas. Mas o andar bem vestido, o andar bem calçado, andar bem penteado, isso faz parte do gosto, do poder, do ambiente. Mas a vaidade de portarmos assim, vestido de uma maneira elegante, de qualquer forma, como ostentação às demais pessoas, a nos sobrepor às demais pessoas, isso é pecado. Isso é um pecado que nos faz nos colocar numa posição superior às demais pessoas. Então, por exemplo, ambição. Ambição é um pecado terrível. Por que é pecado terrível? Então eu tenho uma ambição de ter uma boa casa, um bom carro, o que seja de bom. Essa ambição é pecado? Não, não é pecado. O que precisa ver é como nós
conseguimos a conquista da nossa ambição, como que nós conquistamos aquilo que nós estamos ambicionando. Por exemplo, se eu desejo ter uma boa casa, um bom carro, ou o que seja melhor, uma boa posição social, um bom curso, uma coisa importante, é pecado? Não. O que é pecado é a maneira como eu consigo fazer isso. Quando eu consigo adquirir alguma coisa melhor, em detrimento ou em prejuízo a alguém, é pecado. Mas eu desejar e buscar isso de uma maneira honesta, de uma maneira clara, não é pecado. Mas buscar de uma maneira inconveniente, desonesta, usando do nosso poder, seja ele econômico, ou social, ou o que for, é pecado. E assim nós vamos com uma série de coisas. Por exemplo, a nossa arrogância. A arrogância é pecado. Por que a arrogância é pecado ou soberba é pecado? Que é uma maneira de nos apresentar oprimindo alguém, nos colocando numa condição superior a alguém. Isso é pecado. Aquilo que nós, tudo isso, de onde que vem? Essa cultura, isso é mim. Não, isso faz parte da nossa natureza. Isso é da nossa natureza. Por isso nós precisamos ter cuidado com isso. É por isso que nós precisamos de nos libertar desse tipo de coisa. É o que o apóstolo Paulo diz aqui, ó. Ele diz exatamente isso. Ele diz, olha, ele diz no verso 5, ele diz assim, porque se somos unidos com Jesus na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Se nós morremos como Jesus morreu, nós nos entregamos, nós também ressuscitamos na mesma condição de Jesus. Jesus ressuscitou para a salvação de todos. Então, quando nós não temos nada em particular para nós, em detrimento das outras pessoas, é o que interessa. Aí ele diz no 6, sabendo isto, sabendo viver assim, que foi crucificado com ele, que nós morremos com Cristo, quando nós entendemos que Cristo morreu para nosso ensinamento, para nossa salvação, se nós entendemos isso através do ensinamento do Evangelho, e com ele morremos por essa natureza pecaminosa nossa, é o velho homem, para que o corpo do pecado destruído, aquela natureza pecaminosa, morreu, destruiu. Nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Aí diz, e não sirvamos o pecado como escravo. Nós não somos mais escravos da nossa natureza. Nós sobrepomos a nossa natureza com uma coisa melhor. Isso é vencer a natureza. É o velho homem morrer e ressuscitar ou renascer um novo homem. Então, meus irmãos, o que nós precisamos? Nós precisamos de morrer a morte do velho homem. Mas isso é eu particular que preciso fazer? Não. É
todo ser humano que precisa passar por essa situação. É a salvação em Cristo Jesus. Aí, meus irmãos, nós vamos ver que no Salmo 51, por exemplo, o salmista Davi, que foi um homem, que a Bíblia fala que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Ele foi um homem que procurou obedecer a Deus em todas as coisas. Um homem fiel, obediente, e isso e aquilo. Davi é um homem joia, como diz hoje. Mas foi pecador, adulto, sanguinário, matador. Ele é um homem horroroso. Como homem foi horroroso. Mas ele disse no Salmo 51, verso 5, ele disse que eis que em pecado fui formado, em iniquidade me gerou minha mãe. O que ele quis dizer aqui? Ele quis dizer o seguinte, que esse problema de a mãe dele ter gerado ele em iniquidade, não é um pecado particularizado da mãe dele. Foi porque a mãe dele nasceu com essa natureza pecaminosa. Por isso que ele disse, ó, eis que em pecado fui formado. Todos nós fomos formados em pecado. Eu fui formado porque eu sou fruto do ato sexual. Nada a ver. Essa é a forma de procriação do ser humano. Ele foi formado porque a mãe dele era pecadora. Ela era pecadora. Então ele disse, esse problema vem de dentro do coração, do sentimento de cada ser. Nós vamos entender isso. Nós vamos entender. Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós somos pecadores porque somos pecadores. Jeremias, no verso 17, no capítulo 17, no verso 9, ele diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, perverso, quem o conhecerá? O Jeremias está dizendo aqui que a conclusão que ele chega, que o nosso coração nos engana. Qual de nós nunca passou por uma situação dessa, por exemplo, achar que está tudo beleza? Eu sou assim. E no fim não é. É quando nós, por exemplo, achamos que somos muito bonzinhos porque fazemos alguma coisa para alguém, mas o fazer alguma coisa por alguém, nós não estamos preocupados com aquilo que nós estamos fazendo por alguém, mas nós estamos fazendo exatamente por aquele fazer nos beneficia. Então é um coração enganoso. O coração, por exemplo, às vezes ele nos engana. Nós achamos que nós amamos uma pessoa, mas na verdade nós não amamos uma pessoa. Aquela pessoa tem alguma coisa que nos interessa. Nosso coração nos engana. É o coração que é enganoso, é a nossa natureza. E diz também que não somos basicamente bons, mas basicamente pecadores. Nós não somos basicamente bons, nós somos basicamente pecadores. Porque no mesmo momento que nós temos ações boas, temos também ações más. Adão, no jardim do Éden, ele acaba sendo o responsável
pelos nossos pecados. Não, responsável pelos nossos pecados. E Adão, no jardim do Éden, ele fez sua opção e sofreu as consequências da opção que ele fez. Qual a opção que Adão fez? Nem foi ele diretamente, foi Eva. Eva que fez a opção porque ela foi enganada, dizendo que se ela comesse daquela fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela seria como Deus. Ela seria conhecedora de tudo do bem e do mal. O que aconteceu com ela? A ambição dela, a vaidade dela, o desejo dela. Oh, e não é que é mesmo? Eu vou experimentar. Por que Adão pecou? Adão pecou porque ele pecou por desobediência. Porque o trato, o combinado de Deus foi com ele. Deus combinou foi com Adão. Tanto que quando Deus veio ao paraíso, ele não procurou Eva. Não é porque ele tenha menosprezado Eva ou inferiorizado Eva como mulher, em absoluto. Ele procurou Adão porque foi com Adão que ele combinou. Foi com Adão que ele tratou. É a mesma coisa de eu tratar alguma coisa com o Zé ou com o Fred, mas na hora de resolver a questão, eu procurar a Fatinha ou procurar Maristela. Eu tratei com o Zé, procurar o Zé. Tratei com o Fred, procurar o Fred. Não foi coisa que eu tratei, não é ele que está sabendo a situação, não é o Zé que está sabendo a situação, é com ele que tem que tratar. Aí o que Adão fez? Deus procurou Adão. Não que ele menosprezou Eva, de jeito nenhum. Nós temos que acabar com isso, que existe algum menosprezo por questão de gênero. Aí, ele procura, a primeira coisa que Adão fez foi fugir do pau. Ele, não, fui eu não. Foi a mulher que o Senhor me deu. É a natureza. Quem ensinou Adão? Sozinho. Que cultura de onde que Adão pegou? Da natureza dele. Ele já foi lá e disse, não. A mulher que o Senhor me deu, o Senhor ficou culpado. O Senhor me deu essa mulher. Aí, mas ele sofreu as consequências do pecado natural dele. Estabelecendo assim o padrão que a humanidade iria seguir. É o que nós seguimos como naturais. Em Romanos 5, no verso 12 ao 18, diz que não precisa recorrer, não. Depois que quer recorrer em casa, recorre. Romanos 5, verso 12 ao 18, diz que por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também passou a morte a todos. Por isso todos pecaram. Assim veio juízo a todos os homens para a condenação. O que o apóstolo Paulo entendeu aqui? Ele diz o seguinte: pelo pecado de Adão, pela natureza de Adão, nós herdamos a natureza de Adão, nós somos descendentes de Adão, nós somos naturais de Adão. Pelo pecado de Adão e veio a morte. A causa da nossa morte física é o pecado.
Aí, por isso que diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Aí diz que, por um só um homem entrou o pecado no mundo. Qual é esse homem? Adão. E pelo meio do pecado a morte. O pecado veio nos trazer a morte. Assim também passou a morte a todos, por isso que todos morrem. Por isso, todos pecaram. Pecado de todo pela natureza. Não é pela cultura, é pela natureza. Assim veio o juízo a todos os homens para a condenação. Por isso que, para a condenação, para nos livrar da condenação, carecendo da salvação em Cristo Jesus. Meus irmãos, nós precisamos de fazer uma análise da nossa vida. Por isso que é muito importante a experiência que nós temos com a vida em Cristo Jesus. Nós não podemos levar uma vida. Eu não estou aqui querendo dizer, porque tem muitos grupos religiosos aí que fecham em grupos e não faz isso mais, não faz aquilo, não faz tudo bem, cada um, problema de cada um. Se essa é a forma que eles encontram para se libertar do pecado, problema de cada um. Agora, nós como cristãos, o ser cristão é viver em liberdade. Então, nós não precisamos de sacrifício, o que nós precisamos de entender exatamente o que nos foi ensinado. Que basicamente não somos bons. Basicamente somos pecadores. Então o que nós precisamos de entender? Essa é a nossa condição. O que nos faz pecadores? Essas coisas que vêm da nossa natureza. É disso que nós precisamos nos libertar. E essa libertação, ela é espiritual. Ela vem pelo seu querer, pelo meu querer, fortalecido em Cristo Jesus. Pelo Espírito Santo, que é o nosso confortador, porque quando Jesus foi assunto aos céus, veio o confortador, o consolador, para nos fortalecer na caminhada, para que possamos vencer essa natureza pecaminosa. Essa pecaminosidade se difunde por tudo o que fazemos. Todos os problemas que vivenciamos hoje em nossa sociedade podem ser atribuídos à nossa recusa no passado em viver da maneira que Deus deseja. Tudo que nós estamos vendo na sociedade é fruto de não buscarmos entender a nossa natureza e buscar essa transformação da nossa natureza. Por exemplo, nós, e muita gente até, ele se escandaliza quando nós falamos determinadas coisas no mundo. Por exemplo, nós não podemos negar o avanço tecnológico que a sociedade apresenta, transforma, traz, mas tecnológico,
muito grande. Mas e as consequências? E o sufoco que o povo, de uma maneira, vive? Quanto mais tecnologia, menos uso de mão de obra, mais desemprego. Quanto mais tecnologia, mais problemas ambientais. Quanto mais tudo que nós podemos acontecer. Está falando aí, por exemplo, nós vamos agora, por esses próximos 50 anos, que passa muito rápido, nós não teremos mais carros movidos a combustíveis, tipo gasolina, álcool, essa coisa, e carro elétrico. O que nós vamos fazer com esses carros que temos aí? Nem etc. É só problema que vem acontecendo. O que nós vamos imaginar? Será que Deus criou um mundo incapaz? Será que Deus não tinha um projeto de um mundo mais tranquilo para a nossa vida? Será que não é essa ambição, esse crescimento, essa busca que está levando esse mundo a essa situação? Nós temos ouvido coisas horrorosas, nós estamos vendo país aí passando por sufoco de calor, de frio, e de chuva, e de não sei o quê, um total desequilíbrio. É que o mundo foi mal feito assim? Será que se nós não estivéssemos num mundo mais tranquilo? Não sei. Então, o que a Bíblia deixa claro aqui para a gente, que tudo isso é fruto da nossa desobediência de viver segundo os desejos de Deus. Aí, meus irmãos, nós começamos com esse tipo de coisa e vamos querendo tudo, ganhamos tudo e não ganhamos a vida. Existimos, mas não vivemos. Então, na verdade, tudo isso que nós temos visto aqui, como essa situação do Adão, no jardim do Éden, nós podemos fazer uma pergunta assim: não é justo, fazer uma colocação, não é justo. Por que eu vou pagar por problema de Adão? Apesar de nós entendermos que nós somos da natureza de Adão. Pode se protestar, pode. Todo mundo pode protestar. Só que não muda. Protesta, não aceito, mas não muda. Deus dá caminhos para a nossa escolha. Nós vivemos exatamente aquilo que nós queremos. Por exemplo, em Deuteronômio, no capítulo 30, no verso 19, Deus fala assim para o povo: o céu e a terra tomo hoje como testemunho contra ti. Contra ti, tomo testemunho contra ti, é para você ver, eu tomo o céu e a terra para você ver que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida, para que vives tu e a tua semente. Então, lá em Deuteronômio, Deus fala: eu tomo hoje como testemunha contra ti, para você ver que você que está errado. Não sou eu, é você que está errado. O céu e a terra, está aí o céu e a terra. O céu traz sol durante o dia, que traz inúmeros benefícios, e a lua à noite, com também seus inúmeros benefícios. Contra ti, para que você se sinta, você não tem nem que duvidar,
Por isso que ela é testemunha contra ti. Que te tem proposto a vida e a morte. Está a sua escolha. Você pode escolher a vida, viver ou morrer. A escolha é sua. A bênção e a maldição. Viver bem, viver em paz, tranquilo, ou viver cheio de problemas, cheio de desgosto, cheio de preocupação. Mas eu te sugiro, escolha, pois, a vida. Para que vives tu e a tua semente. Quem que é nossa semente? Nossos filhos. Ele está dizendo para meu pai, meu avô, meu bisavô, meu tataravô, ele está dizendo para mim, para meus filhos. Está vendo como é que são as coisas? Em Romanos 3, verso 20, diz que ninguém é salvo pelas obras da lei. Ninguém é salvo pelo que fez. Ninguém. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ninguém é salvo pelas obra nenhuma que você fez. Pois a lei veio para dar conhecimento do pecado. A lei veio trazer conhecimento do pecado. A lei que está dizendo aqui é a lei bíblica. É a lei lá do Antigo Testamento. Isso não veio salvar ninguém. Veio exatamente para te dar conhecimento de pecado. É isto. Alguns dizem, eu procuro seguir os 10 mandamentos. Eu sigo os 10 mandamentos. Não mato, não roubo, não adultero, não faz isso, não faz isso. Mas esses não foram escritos, os 10 mandamentos não foram escritos para nos fazermos bons, mas para mostrarmos que somos maus. Os 10 mandamentos não veio mostrar a ninguém que ele é bom. Ao contrário, mostrar que ele é mau. Romanos 3, 23 mostra que erramos. Caminhamos erradamente. Errar o alvo é caminhar erradamente. Mateus 5, 48 diz, sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Sede perfeito, porque como perfeito é vosso Pai. Você sabe qual que é a perfeição que Deus está cobrando aqui? Nenhum sacrifício. É nos libertar da nossa natureza pecaminosa. Como que nós vamos fazer para nos libertar da natureza pecaminosa? É entender que nós somos assim. É quando eu, por exemplo, vejo alguma coisa ali que eu desejo, eu quero aquilo. Não, tá com fulano? Faça bom por ele. É isso que nós somos assim. É isso que diz, que ser perfeito como perfeito. Não é andar perfeito, Bíblia de banana, não é disso não. É ser perfeito. É ser uma pessoa totalmente renovada, renascida, diferente. 1 João, capítulo verso 8, diz que entende que o pecado é por deliberação. Por isso ele diz, se dissermos que não pecamos, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Olha o que João entendeu e falou. Se dissermos que não pecamos,
enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Meus irmãos, o Evangelho não nos traz absolutamente nenhum sacrifício. Olha, o que nós lemos no Evangelho, o que nós entendemos no Evangelho, é o suficiente. O que nos ensina no Evangelho sempre é acrescido alguma coisa de quem ensina. Já conheceu o Evangelho. Uma coisa que nós precisamos de entender para encerrar é existem várias simbologias no Evangelho, e uma das simbologias muito interessantes é aquela simbologia que às vezes nem passa pela nossa cabeça, mas é aquela simbologia que está na cruz do Calvário, que nós vemos Jesus pregado na cruz. Isso tem diversas simbologias de Jesus pregado na cruz. Uma das simbologias muito interessantes, que uma que ela fala mais ou menos assim, que dizem que é a cruz de Santo André. Né, Zé? Cruz de Santo André. Sabe o que é essa simbologia que está dizendo aqui? Que existe um vazio muito grande entre a terra e o céu. Nós estamos na terra. Deus está no céu. Jesus está no céu. E é bom que saibamos que no céu só tem o Pai e o Filho, porque o Espírito Santo está na terra, no coração daqueles salvos. Então, Jesus, ele faz exatamente esse elo. Ele dá a mão a Deus e a humanidade. Ele faz exatamente a ligação sobre um abismo existente entre o céu e a terra. É preciso que nós estejamos sempre de mão dada com Cristo, para que estejamos ligados ao céu. Amém, meus irmãos? Quero que o Senhor nos abençoe para entender a nossa natureza pecaminosa e pararmos com muita bobagem que tem ensinado para a humanidade. Amém?